Doutor Vital, muito obrigado pela sua presença, tá bom? É isso, olha, uma satisfação. Estamos aqui para resolver dúvidas, perguntas, qualquer Isso. assunto a respeito de glaucoma, a gente vai responder com o maior prazer hoje aqui. Olha só, doutor Vital, eu tenho uma comunidade mista. Tem colegas médicos não oftalmologistas, tem colegas médicos oftalmo e tem uma comunidade de pessoas que querem mais informação com embasamento científico sobre glaucoma. E essa é uma semana importante em que os olhos do mundo se voltam para uma doença tão importante. Eu estava dando uma olhada, doutor Vital, em algumas estatísticas, e isso me chamou um pouco de atenção, já batendo um papo com o senhor, tá bom? Uma parceria entre o Viatris e a Sociedade Brasileira de Glaucoma trouxe algumas informações interessantes, doutor Vital. 41% das pessoas entrevistadas, elas não sabem o que é glaucoma. Por isso que nós estamos aqui, doutor Vital, todas as quartas-feiras, trazendo sempre informação de qualidade, com embasamento científico, trazendo pessoas como o senhor, que são uma autoridade, uma referência, para levar clareza e orientação para a nossa população. 53% elas desconhecem que a doença possui a maior probabilidade de um quadro de cegueira irreversível. Nós temos números que realmente nos chamam a atenção. 39% elas desconhecem a probabilidade de ficarem cegas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. 47% acreditam ser um mito, doutor Vital, glaucoma. Tem pessoas que acreditam que não existe essa doença e que essa doença não pode causar cegueira. E 90% das pessoas não sabem que a população com a pelinha um pouquinho mais escura faz parte daquele grupo de risco. Doutor Vital, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. O que é glaucoma, doutor Vital? Vamos lá, então isso é uma coisa importante, porque realmente o desconhecimento da população sobre o glaucoma é uma coisa que nos assusta muito. Quando fui, uma coisa importante, Charles, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, eu também encomendei ao IBOP uma pesquisa semelhante. Okay. Realmente era absurda, o desconhecimento era absurdo. 40% das pessoas, eu me lembro na época, não sabiam que glaucoma poderia causar cegueira, como você falou, irreversível. Então, o que é o glaucoma? Por que ele causa cegueira irreversível se não tratado? O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo óptico é aquela estrutura que leva a informação do olho até o cérebro e que, afinal de contas, faz a gente enxergar. O glaucoma vai destruindo gradativamente esse nervo óptico e vai impedindo que a pessoa enxergue. Como é que isso acontece? Ela vai diminuindo o campo de visão vai ficando cada vez mais restrito e, se não for tratado, esse campo de visão vai ficando restrito a ponto da pessoa não enxergar mais nada. E aí se instala a cegueira, né? E mais importante do que isso, geralmente, em 90% dos casos, uma doença assintomática, uma doença que não causa dor ocular, que não causa vermelhidão, que não causa dor de cabeça. E a única maneira, portanto, é comparecer ao oftalmologista e o oftalmologista fazer o diagnóstico, uma suspeita de glaucoma e investigar se essa pessoa tem ou não glaucoma, afinal de contas. Eu queria só reforçar essa informação, doutor Paulino, lembrando para a nossa comunidade que o único profissional de saúde no território brasileiro responsável pela saúde ocular é um médico oftalmologista. E se você tiver algum problema relacionado ao glaucoma, além de oftalmologista, de preferência procurar um colega médico especialista em glaucoma. Você entendeu, gente? Doutor Vital, existem diferentes tipos de glaucoma. De uma maneira geral, dá para a gente orientar a nossa população quais são os tipos mais comuns de glaucoma? Tem, isso é importante. Vamos fazer um resumo primeiro de como é que funciona o olho. O olho tem um líquido no seu interior chamado humor aquoso, na parte da frente do olho. E esse humor aquoso, ele é constantemente produzido e constantemente drenado para fora do olho através de uma região chamada ângulo, que é uma região formada na junção entre a íris, que dá cor ao olho, e a córnea, que é essa parte transparente que o Charles está mostrando para vocês. Nessa região, o humor aquoso é drenado para fora do olho. Existem dois tipos de ângulo, basicamente, o ângulo aberto e o ângulo fechado. No ângulo aberto, o acesso desse líquido ao ângulo é fácil. No ângulo fechado, a íris atrapalha um pouco o
o acesso deste tumor aquoso ao ângulo. E, por isso, esses dois tipos de glaucoma diferentes, os glaucomas de ângulo aberto e os glaucomas de ângulo fechado. Doutor Vital, existem diferentes causas de glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto é o mais comum. Entretanto, também já é sabido que existem fatores de risco. Como a gente falou inicialmente, pessoas com pelinha um pouquinho mais escura têm uma predisposição maior a ter glaucoma. Quais seriam outros fatores de risco que nós precisamos lembrar para a nossa comunidade e para os demais colegas? Vamos lá. Outros fatores de risco importantes. Número 1, antecedentes familiares. Ok. Você tem parentes na família de primeiro grau, principalmente, com glaucoma, pais ou irmãos, você tem um risco 10 vezes maior de desenvolver glaucoma do que a população normal. Ok. Então, isso é uma coisa importante. Isso faz com que você tenha que visitar um oftalmologista com frequência, principalmente a partir dos 40 anos, para fazer um exame de rotina e detectar se existe ou não glaucoma. Por que a partir dos 40 anos? Porque idade é um outro fator de risco importante. Quanto mais idade você tem, quanto mais velho você fica, maior a chance de desenvolver glaucoma. Só para você ter uma ideia, Charles, depois dos 40 anos, a prevalência de glaucoma é de 2%. Acima dos 70 anos, isso já sobe para 5%. Dobra, mais que dobra. Então, já aumenta muito com a idade. Outro fator de risco importante é miopia, principalmente miopia acima de 6 graus. Essas miopias mais altas também aumentam o risco de desenvolvimento de glaucoma, então tem que ser pesquisado também. Além disso, diabetes, hoje a gente reconhece como um fator de risco importante. Pacientes diabéticos têm um risco maior de desenvolvimento de glaucoma. Então, seriam principalmente esses fatores. E, além disso, só para lembrar, pacientes que chegam numa consulta oftalmológica e que têm uma pressão intraocular maior, também têm um risco maior de desenvolver a doença. Mas isso é um fator de risco identificado já pelo oftalmologista. O senhor comentou inicialmente, doutor Paulino, uma coisa super interessante, que glaucoma, entre outras palavras, eu poderia dizer que é uma doença traiçoeira, porque na grande maioria das vezes, o paciente não tem nenhuma manifestação sintomatológica, principalmente no início da doença. Só no estádio mais avançado é que o indivíduo vai percebendo aquela visão tubular. Dá para a gente destacar algum outro sinal e sintoma que de repente servisse de alerta para que nossa comunidade seja o seguinte: opa, será que isso pode ser glaucoma? Eu preciso procurar um oftalmologista ou um glaucomatólogo? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que existem dois tipos de glaucoma, os de ângulo aberto e os de ângulo fechado. No de ângulo aberto, a ocorrência de sintomas é uma coisa raríssima. Rara. O paciente só vai notar que tem uma diminuição do campo visual quando esse campo já estiver muito afetado. Então, a gente não quer que sintomas apareçam para fazer o diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto. Agora, no glaucoma de ângulo fechado, aí, Charles, podem acontecer sintomas, porque pacientes com ângulo fechado podem desenvolver o que a gente chama de uma crise de glaucoma agudo. E nessa crise, a pressão sobe muito, o valor normal da pressão a gente considera até 20 milímetros de mercúrio. Nesses pacientes com crise de glaucoma aguda, essa pressão pode subir a 50, 70 milímetros de mercúrio, e aí sim você vai ter sintomas do tipo dor no olho, vermelhidão, embaçamento da visão e até náuseas ou vômitos. Isso pode acontecer em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, tá? Então, lembrar disso, pacientes às vezes que têm uma dor de cabeça, uma dor muito próxima do olho, que vão procurar um pronto-socorro geral, não oftalmológico. Esses médicos, né, os clínicos que examinam esse paciente, têm que lembrar que quando tem uma dor de cabeça localizada próximo ao olho e acompanhada de olho vermelho, glaucoma agudo é um diagnóstico diferencial. Esse paciente tem que ser obrigatoriamente encaminhado ao oftalmologista para um exame mais detalhado. Doutor Vital, nós já falamos o que é glaucoma, quais são os tipos mais comuns, quais são as causas mais comuns, sinais e sintomas de uma maneira geral. Vamos falar agora um pouquinho de diagnóstico de glaucoma. Então, o paciente chega no consultório, às vezes, eu acho que para o senhor isso acontece com mais frequência. Imagina aquela situação, doutor Vital, um saquinho com um monte de colírio dentro do saquinho, às vezes com olho vermelho, com sensibilidade à luz, e diz o seguinte: doutor Vital, o senhor já é o terceiro, quarto,
ou quinto médico que eu estou passando, eu queria uma opinião. Eu tenho glaucoma, eu não tenho. Como é que a gente faz o diagnóstico de glaucoma? Bom, isso é importante porque, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, o glaucoma ele é acompanhado, em geral, de pressão alta no olho. Ok. Porém, nem todo mundo que tem pressão alta no olho tem glaucoma. Ok. Tem pessoas que têm pressão alta no olho, acima de 21 milímetros de mercúrio, Tá. mas não desenvolvem glaucoma. A gente chama isso de hipertensão ocular. A Ok. pessoa tem pressão alta no olho, mas Tá. não tem lesão do nervo óptico. Ok. O que define o glaucoma é a lesão do nervo óptico. E Ok. para isso, para fazer o diagnóstico, a gente tem que examinar o fundo de olho do paciente, para examinar o nervo óptico, para saber se tem alguma lesão nesse nervo. E a gente pede alguns exames para saber se essa lesão efetivamente existe. Um Ok. desses exames é o que a gente chama de OCT, Ok. tomografia de coerência óptica, que é um Ok. exame que vai basicamente medir a quantidade de fibras nervosas que esse nervo óptico tem. O Ok. glaucoma causa uma perda de fibras nervosas. E esse Tá. aparelho consegue detectar essa perda. Outro exame que a gente pede com frequência é um exame de campo visual. Tá. Porque, uma vez perdido um certo número de fibras nervosas, você Tá. vai ter uma perda de campo visual. E tem um Ok. exame que a gente pede, chamado exame de campo visual, Tá. que vai detectar se esse paciente tem ou não perdas de campo visual. Então, com esses exames, medida da pressão ocular, avaliação do nervo óptico, tomografia de coerência óptica do nervo e exame de campo visual, a gente consegue dizer se esse paciente tem ou não tem glaucoma. Joia. Antes da gente ir para o tratamento, doutor Vital, tiveram algumas perguntas aqui curiosas que eu queria que o senhor respondesse. Existe muita dúvida da relação entre glaucoma e hábitos de vida. Por exemplo, doutor Vital, se eu tenho glaucoma, eu tenho uma predisposição, mas se eu fumo, se eu pratico esporte, se eu tenho uma doença que eu preciso tomar corticoide, que risco existe entre esses hábitos de vida, algumas doenças sistêmicas que acometem o olho, e maior chance de ter glaucoma? Excelente pergunta. Existem situações que aumentam a chance de desenvolvimento de glaucoma. A principal delas, que você já citou, é o uso de cortisona. Ok. Cortisona, principalmente colírio com cortisona, pode levar ao que a gente chama de um glaucoma secundário, causado pela cortisona. Mas também cortisona via oral, cortisona tomada pela boca, pode causar glaucoma também. Cortisona inalada também pode causar glaucoma. Então, todos esses fatores podem levar ao aparecimento de glaucoma. Agora, como você perguntou também de estilos de vida, eu acho que é importante a gente dizer que exercícios aeróbicos, como correr, como nadar, como pedalar, esses exercícios todos protegem contra aumento da pressão do olho. Esses exercícios diminuem a pressão do olho. Então, teoricamente, eles agiriam diminuindo a probabilidade de você desenvolver glaucoma se você fosse realmente um indivíduo que fosse ativo do ponto de vista de atividade aeróbica, né? Doutor Vital, uma outra curiosidade que é interessante, que glaucoma está diretamente relacionado à pressão do olho. Existe uma pressão intraocular considerada normal? O senhor já falou antes, mas eu queria que nós reforçássemos, porque isso é uma dúvida frequente. E se por acaso o indivíduo, como é que a gente explica que mesmo o indivíduo com a pressão considerada normal, ou tem alguns pacientes que têm pressão alta e tem glaucoma, e tem outros que têm uma pressão considerada normal e que também tem glaucoma, aí fica aquela confusão. Se o principal fator é pressão, por que alguns têm pressão alta e têm glaucoma e outros têm pressão alta e não têm glaucoma? Então, essa é uma dúvida muito frequente, super comum. E o que a gente lembra que eu já citei uma coisa importante aqui, que tem pessoas que têm pressão alta e não desenvolvem glaucoma, que é o que a gente chama de hipertensão ocular. E tem pessoas, como você acabou de falar, que têm pressão normal e desenvolvem glaucoma. Isso a gente chama de glaucoma de pressão normal. Que, aliás, é um glaucoma muito mais comum na população japonesa e na população coreana. E a gente tem uma população japonesa e coreana em São Paulo bastante grandes. Tá? Então, esses dois grupos têm uma chance maior de desenvolver glaucoma de pressão normal.
Agora, qual é a faixa de pressão que a gente considera normal? Em geral, pessoas normais têm pressões entre 10 e 20 milímetros de mercúrio. A média em torno de 15 a 16 milímetros de mercúrio. Pessoas que têm pressão acima de 20, eles têm o que a gente chama de hipertensão ocular e vão ter chance maior de desenvolver glaucoma, mas não necessariamente vão desenvolver. Tá? Agora, você me pergunta, como é que eu faço o diagnóstico de quem tem glaucoma de pressão normal, então? Isso. Ele tem uma pressão normal. Tem que examinar o nervo. O nervo é que vai mostrar se essa pessoa tem ou não glaucoma e a suspeita vai ser feita a partir daí. Por que algumas pessoas desenvolvem glaucoma de pressão normal? Não é que a pressão não esteja fazendo nada, não é isso. É que essas pessoas têm uma susceptibilidade maior a pressões intraoculares que não são elevadas. Tanto que o tratamento nessa situação também é baixar a pressão do olho, reduzir a pressão do olho. Tá? Fatores outros, tipo vasculares, fatores também relacionados a estresse, podem também levar a esse aumento de pressão e favorecer o aparecimento de glaucoma. Uma outra curiosidade, doutor Vital, a comunidade está participando bastante. O glaucoma, ele acomete um olho só ou acomete os dois olhos? E a coisa acontece de forma simétrica ou de forma assimétrica? Não, perfeito. O glaucoma, eu estou falando aqui do glaucoma mais comum, que é o glaucoma primário, sendo aberto, é uma doença bilateral assimétrica, frequentemente assimétrica. Ou seja, ela comete, em geral, um olho mais do que o outro olho, né? E, em geral, isso é muito frequente, mas sempre uma doença bilateral. Doutor Vital, vamos agora desenvolver raciocínio com relação à associação de glaucoma e outras doenças do olho. Não obrigatoriamente doenças, condições do olho. Então, eu faço bastante cirurgia refrativa. Imagine, então, um indivíduo que é míope, que não gostaria de usar, ou diminuir pelo menos sua dependência aos óculos ou às lentes de contato, gostaria de fazer cirurgia refrativa e existe uma suspeita de glaucoma, ou até já um glaucoma. Faz cirurgia refrativa ou não faz? E se faz, qual seria a melhor técnica, o PRK ou o LASIK? Vamos lá. Então, eu estou falando aqui de especialista em glaucoma para especialista em cirurgia refrativa. Isso. O que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que saber é que pacientes com glaucoma ou pacientes normais, todo mundo que for fazer uma cirurgia refrativa vai ter uma consequência disso, que é uma diminuição da espessura da córnea. E essa diminuição da espessura da córnea vai artificialmente diminuir a medida da pressão intraocular. Então, isso faz com que a sua pressão intraocular, que era eventualmente um pouco alta, quando você faz uma cirurgia refrativa, essa pressão diminui e aquele médico que espera encontrar uma pressão alta num paciente com glaucoma não vai encontrar essa pressão alta. Então, às vezes, isso dificulta um pouquinho o diagnóstico de glaucoma depois de uma cirurgia refrativa. Agora, num paciente que já tem glaucoma e fará uma cirurgia refrativa, eu tenho restrições e eu contraindico isso em pacientes que têm glaucoma já mais para moderado ou avançado. Por quê? Porque isso pode, eventualmente, piorar depois de uma cirurgia refrativa por causa do uso de, por exemplo, corticoide. É uma coisa que você vai ter que usar depois de uma cirurgia refrativa, com certeza. Eu não contraindico e acho que dá tranquilamente para se fazer em pacientes que têm um glaucoma leve ou uma hipertensão ocular. Mas eu aconselho todo o oftalmologista que faz cirurgia refrativa a sempre obter desses pacientes dados muito bem colhidos a respeito de nervo óptico, fotografia de nervo óptico, tomografia de coerência óptica e exame de campo visual desses pacientes antes da cirurgia refrativa para facilitar o segmento desses pacientes depois. Tá? Então, acho que é importante dizer isso. Não é que seja uma contraindicação absoluta, mas a gente tem que ter muito cuidado ao indicar cirurgia refrativa em pacientes com glaucoma, principalmente glaucomas moderados e mais graves. E tire a diferença entre o PRK e o LASIK? Eu estou perguntando, doutor Vital, porque durante o LASIK nós colocamos um anelzinho no olho que aumenta temporariamente um pouquinho a pressão do olho. O que o senhor acha? Então, para quem tem glaucoma avançado e moderado, isso é um risco grande. Para quem tem glaucoma leve, não tanto. E nesse sentido, eu acho que PRK é mais tranquilo, porque não tem essa pressão exercida
muito intensa durante o ato cirúrgico. Porém, o PRK vai requerer o uso de corticoide mais prolongado. Você sabe disso? E isso, teoricamente, também não é bom para glaucoma. Não é. Então, a gente tem que balancear essas duas coisas, né? Eu, como já te disse, não faria em pacientes com glaucoma já mais moderado ou avançado. Em pacientes com glaucoma leve, eu acho que não teria problema. Eu até acho que preferiria, aí a posição pessoal, eu preferiria fazer um LASIK e submetê-lo a uma pressão mais alta durante um curto espaço do tempo, do que submetê-lo ao risco de aumentar a pressão fazendo PRK e tendo que usar corticoide por um período mais prolongado. Uma outra associação entre glaucoma e doença ocular é a doença de catarata, doutor Paulino. Isso também é relativamente frequente. E eu queria a opinião do senhor de uma maneira geral. Como é que o senhor costuma abordar? Se tiver indicação de cirurgia de catarata, o senhor faz as duas cirurgias de glaucoma e de catarata, ou faz uma seguida do outro, ou só faz o glaucoma e acompanha? Como é que é a rotina do senhor? É fundamental, é uma pergunta, eu acho que para oftalmologistas principalmente, mas também para o público que tem catarata. Isso. É importante que as pessoas saibam, e logicamente o oftalmologista também, se aquele glaucoma que a pessoa está apresentando, a pessoa que tem catarata, se ela tem um glaucoma de ângulo aberto ou um glaucoma de ângulo fechado. Por quê? Porque o glaucoma de ângulo fechado se beneficia muito da retirada da catarata em termos de controle da pressão intraocular. Então, pacientes, por exemplo, que tem glaucoma de ângulo fechado, que tem uma pressão intraocular não muito bem controlada e não tem um glaucoma avançado, você estaria autorizado a fazer só a cirurgia de catarata e observar a redução da pressão intraocular decorrente da cirurgia da catarata, que em geral, na média, é em torno de 30% nos pacientes com glaucoma de ângulo fechado. No glaucoma de ângulo aberto, isso não acontece. A queda de pressão intraocular após cirurgia de catarata no glaucoma de ângulo aberto é de cerca de 10% apenas. É uma queda muito modesta. Então, a gente não pode esperar uma redução de pressão intraocular significativa após remoção de catarata em pacientes com glaucoma de ângulo aberto. Né? Agora, mais importante que tudo, seja ângulo aberto ou seja ângulo fechado, se o paciente tem um glaucoma avançado, com comprometimento importante de campo visual, esse paciente merece sempre uma cirurgia de catarata associada a uma cirurgia de glaucoma filtrante. Trabeculectomia ou, pelo menos, uma cirurgia filtrante com MIBS, que a gente chama, aqueles tubozinhos que hoje são, que podem ser realizados e que incluem, por exemplo, o Zen ou o PreserFlow. Joia. Doutor Vital, vale a pena também comentar um pouquinho entre glaucoma e doenças que acometem a retina, porque o nervo óptico está ali pertinho, por exemplo, da mácula. Pessoas com idade um pouquinho mais avançada, degeneração macular relacionada à idade junto com glaucoma. Estamos complicando um pouquinho a coisa. E aí, como é que a gente lida com essa situação, doutor? Porque a população está envelhecendo, doutor Vital. E junto com o envelhecimento pode vir tanto glaucoma como degeneração macular. E quando vem as duas coisas, como é que a gente lida com essa situação? Bom, isso é uma coisa que realmente está ficando cada vez mais frequente, assim como a associação de catarata com glaucoma também extremamente frequente. O problema da degeneração macular, ela coloca uma dificuldade a mais em duas coisas. Primeiro, no segmento do campo visual desse paciente, porque a degeneração macular, ela também vai causar alterações importantes de campo visual, só que alterações mais centrais do campo visual, mas isso acrescenta dificuldade na hora de interpretar se esse paciente está ou não progredindo na sua avaliação de campo visual. Né? E a outra coisa que também se altera é a tomografia de coerência óptica, principalmente do que a gente chama das camadas de células ganglionares, que é uma outra avaliação que a gente faz das fibras nervosas ao redor da região macular. Essa análise vai estar completamente prejudicada num paciente que tem uma degeneração macular relacionada à idade. Então, essas são duas coisas que só acrescentam dificuldade no segmento desses pacientes. O tratamento vai ser semelhante, vai ser a redução da pressão intraocular. A dificuldade vai ser no segmento desse paciente, na determinação se esse paciente está ou não progredindo.
Já indo então, doutor Vital, meu Deus, o tempo não para, doutor Vital, quase 30 minutinhos de live, um assunto super importante, o senhor domina por completo, o tempo passa que a gente nem percebe. Vamos falar então um pouquinho de tratamento. Vamos pensar em dois grandes grupos, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Falando em tratamento clínico, nós temos basicamente, acho que colírio, vê se você concorda comigo. E ainda conversando um pouquinho de associação de doenças outras do olho e glaucoma, eu queria que o senhor tecesse alguns comentários a respeito do uso do colírio e, às vezes, aquelas irritações da superfície do olho. Como eu falei para o senhor inicialmente, às vezes o paciente chega no consultório, no seu consultório que é uma referência, com um saquinho cheio de colírio e, às vezes, o olho vermelho, com sensibilidade à luz, e o paciente diz, doutor, eu não sei mais o que fazer. Doutor Paulinho, tratamento clínico com conservantes, sem conservante, tomar remedinho por boca para controlar a glaucoma. Como é que o senhor lida com essa questão do tratamento inicialmente clínico e depois cirúrgico? Então, aí, Charles, eu acho que eu vou aproveitar essa deixa que você deu dos efeitos colaterais dos colírios para lembrar que hoje um paciente recém-diagnosticado com glaucoma de ângulo aberto ou com hipertensão ocular que tenha que ser tratado, a gente opta hoje para tratamento a laser. Trabeculoplastia seletiva é o nosso tratamento hoje inicial primário, recomendado para iniciar o tratamento do glaucoma. Tem uma série de vantagens o laser. O laser não vai ter efeitos colaterais das medicações. O laser não vai requerer que o paciente fique pingando colírio o dia inteiro, frequentemente, sem falhar nunca. Portanto, a aderência ao tratamento é muito melhor. E ele tem uma eficácia excelente. Né? Nós temos um estudo chamado Light Trial, que mostra que esses pacientes, em 5 anos, 75% deles submetidos a laser como primeiro tratamento, conseguem controle de pressão intraocular sem necessidade de medicação durante esses primeiros 5 anos. Então, houve uma mudança no paradigma do tratamento. Hoje a gente começa com laser e depois vai para a medicação se necessário. Nesses pacientes que já estão com sintomas, com efeitos colaterais do tipo problema de superfície ocular, todos esses colírios causam alterações de superfície ocular, laser é uma opção. Para você tirar parte desses medicamentos. E a outra coisa que é opção também, é fundamental nesses casos, é não usar colírios com conservantes, como você mencionou. Porque o colírio com conservante aumenta a toxicidade para a córnea e para a conjuntiva. Então, sempre que possível, usar colírios sem conservante para o tratamento do glaucoma e usar lágrimas artificiais, também sem conservantes, para melhorar esses sintomas de doença de superfície ocular nesses pacientes. Doutor Vital, vamos caminhando para o final, que eu sei que o senhor tem compromisso. Eu fiz essa pergunta para o senhor 2 anos atrás, eu queria saber se existia alguma mudança. Nós vivemos hoje num mundo pós-moderno, é um mundo totalmente digital. E uma linguagem um tanto quanto diferente. Big Data, metaverso, e se tem falado muito de inteligência artificial. A inteligência artificial já existe há algumas décadas, na verdade, mas recentemente tem se divulgado bastante o conhecimento da inteligência artificial e na aplicação médica do como um todo. Quais são as últimas atualizações, doutor Vital, entre inteligência artificial e glaucoma? Olha, eu vou te dar uma resposta muito provavelmente não muito diferente do que eu te dei há 2 anos atrás, Charles, mas são os avanços em pesquisa sobre inteligência artificial e glaucoma são enormes. Nosso grupo mesmo da Unicamp tem pesquisas a respeito disso, junto com o pessoal de Duke, que agora está no Bascom Palmer, mostrando que com exames, com uma fotografia do fundo de olho do nervo óptico, você consegue fazer o diagnóstico de glaucoma com um grau de precisão comparável a de um especialista em glaucoma. Então, esse eu não tenho dúvida que vai ser o futuro. A gente vai conseguir fazer triagem de pacientes que têm ou não têm glaucoma, baseados apenas numa simples fotografia do nervo óptico. Isso ainda não é uma verdade, não é uma coisa que está acontecendo, mas eu acredito que num prazo relativamente curto, isso vai estar acontecendo. A avaliação de campo visual, ela vai ser provavelmente virtual. Com o tempo, a gente vai ter equipamentos para colocar em casa e poder avaliar o seu campo visual sem ter que ir ao consultório para ter esse trabalho de fazer um exame de campo visual. Enfim, nós vamos ter vários avanços no diagnóstico e no segmento de glaucoma, auxiliados pela inteligência artificial. Mas uma coisa que eu sempre digo é que eu não acho que jamais a inteligência artificial vai substituir
o médico nessa tarefa. Ela vai ajudar o médico a fazer um melhor diagnóstico, vai ajudar o médico a fazer um melhor segmento, mas jamais vai substituir o papel do médico à frente do paciente. Doutor Vital, as duas últimas perguntas. Eu gostaria que o senhor fizesse seus comentários finais e, de repente, se o senhor quisesse trazer uma mensagem também final ou alguma coisa que nós não perguntamos que o senhor considera pertinente e importante. Bom, eu acho que tem algumas coisas que eu queria citar. Primeiro, se você tem glaucoma, faça uso da sua medicação, se você usa, faça o seu tratamento religiosamente todo dia, porque esse controle da sua pressão vai ser fundamental para que esse glaucoma não progrida. Número 2, não só faça esse controle usando a medicação corretamente, conforme a orientação do seu oftalmologista, mas compareça ao seu oftalmologista com frequência para ter certeza que o seu glaucoma está estável. Lembrando que o glaucoma não tem sintomas, você não tem que esperar alguma coisa acontecer na sua visão para comparecer ao oftalmologista. O oftalmologista vai determinar para você qual é o prazo para você retornar a uma nova consulta, para que ele faça novos exames e para que ele possa constatar que esse glaucoma está efetivamente estável. Então, acho que essa é a mensagem principal que eu queria deixar para os portadores de glaucoma. E lembrar, para aqueles que têm fatores de risco, compareçam ao oftalmologista sempre para ter certeza se você desenvolveu ou não desenvolveu um glaucoma. Não existe prevenção de glaucoma. Existe prevenção de cegueira pelo glaucoma. Ok. Doutor Vital, uma última pergunta que eu acho que é interessante. Relação entre o uso de tela e glaucoma. Olha, eu fico muito tempo no computador, no celular, no tablet. Existe relação entre o tempo de exposição de tela e glaucoma? Não, essa resposta não existe. Mas tem uma outra coisa que é muito frequente perguntar, né, que eu já vou responder. No nosso grupo na Unicamp, junto com o Dr. Ricardo Lago, fomos os primeiros a responder em termos de relação entre estresse e pressão no olho. Ok. Um estudo publicado há 2 anos atrás, mostrou, quando a gente induziu o estresse artificialmente num grupo de pacientes com glaucoma, nós observamos aumento de pressão de cerca de 4 milímetros de mercúrio pós-estresse. Então, hoje a gente pode responder com tranquilidade para os nossos pacientes que estresse aumenta sim a pressão no olho, número 1. E número 2, trabalhos do meu grande amigo Tanuj Dada, da Índia, mostrando que meditação diminui pressão do olho. Então, uma coisa que eu recomendo para os meus pacientes, além de exercício aeróbico hoje em dia, meditação. Ajuda muito a baixar a pressão do olho. Perfeito. E, doutor Paulino, caso alguém gostasse ou precisasse passar em consulta com o senhor, como é que as pessoas fazem para passar em consulta com o senhor, doutor Paulino? Olha, procura no Instagram, eu tenho no Instagram, @VitalPaulinoCosta, e aí, para os interessados, eu posso fornecer informações a respeito do consultório, de onde me contactar, de onde me achar, etc. Doutor Paulino, muito obrigado, doutor Vital Paulino Costa, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela riqueza e pela postura impecável, como sempre, pelo domínio do assunto, por ter atendido um convite para estar hoje à noite falando sobre glaucoma, combate ao glaucoma na Semana Mundial de Combate ao Glaucoma. Doutor Paulino. Que isso, Charles, um abração para vocês e para todos que estão nos ouvindo aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Um abraço. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Passa bem. Obrigado, doutor Paulino. Gente, vocês viram que legal? O Dr. Paulino é uma autoridade mundial em glaucoma, uma pessoa sempre gentil, de fácil acesso, que trouxe muita informação importante, de qualidade, com embasamento científico, a respeito do glaucoma. O glaucoma é a doença que acomete os dois olhos de maneira assimétrica. O principal fator é a pressão das vistas, mas tem situações que você não obrigatoriamente tem que ter uma pressão mais alta para desenvolver o glaucoma. E eu acho que a mensagem fundamental, além de você se alimentar bem, praticar esporte, meditar, passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano, mesmo você nada sentindo.
Saúde da visão começa com a prevenção. Doutor, vou passar em consulta mesmo nada sentindo? Exatamente, para fazer uma avaliação de rotina, ver como é que está a saúde do teu olho, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Paty, daqui a pouquinho eu respondo essa tua mensagem aqui no YouTube. Deixa eu aproveitar e já responder para a Patrícia. Oi, doutor, eu fiz a minha refrativa, tenho retinose pigmentar, agora estou tendo início de catarata nos 2 olhos. Já posso estar fazendo cirurgia de catarata? Paty, olha só, o Paty está aqui no YouTube. É interessante, tá bom? Que você passe em consulta para a gente avaliar as duas coisas. Em que estadio se encontra a tua catarata e em que estadio se encontra a retinose. O critério para a gente indicar a cirurgia sempre é qualidade de vida e o estadio em que a doença esteja. Se por acaso a associação dessas duas condições estiver comprometendo a tua qualidade de vida, provavelmente você vai ter que fazer, pelo menos inicialmente, a cirurgia de catarata. Existe um exame que a gente lança a mão para saber o quanto a catarata está impedindo que você enxergue bem, um pouquinho diferente da influência da retinose pigmentar. Então, eu queria te convidar para você passar em consulta presencial aqui conosco, para a gente fazer uma avaliação detalhada. Tudo bem, Paty? A Paty está aqui no YouTube. Hoje, gente, foi uma correria, né? Deixa eu aproveitar e só dar um oi aqui para um monte de gente. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Vieira está aqui. Olá, Vieira, tudo bem? Deixa eu dar. Sassá, o Sassa está aqui, muito obrigado. Oi, Mari, como é que você vai? Tudo bem com você? Um monte de gente. Hoje eu não consegui, eu não parei, né? Doutor Paulino de um lado falando, eu também perguntando, a gente tem que aproveitar essas pessoas que têm uma agenda tão apertada e conseguem dizer sim para o nosso convite. Pessoal, esse é o nosso canal. O que nós queremos fazer é levar informação de qualidade com embasamento científico para vocês, tá bom? Eu gostaria de lembrar de vocês não esquecerem de acessar o nosso canal. Ativa lá as notificações no nosso sininho aqui no YouTube. Ó, no canto inferior direito você tem essa setinha que você pode enviar para um monte de pessoa que de repente pode ter glaucoma. E você também aqui no Instagram, ó, no canto inferior direito, você tem esse aviãozinho. Pega esse conteúdo de qualidade e envia para pelo menos 3 pessoas. Lembrando que nós estamos todas as segundas-feiras de manhã na nossa live devocional e toda quarta-feira à noite nós temos um encontro marcado aqui às 20 horas. Isso já vai completar 3 anos. Meu Deus, como o tempo passa rápido. E a ideia é exatamente essa, levar para vocês informação de qualidade com embasamento científico para trazer clareza, para trazer informações científicas e sustentáveis para vocês, tá bom? Eu preciso ir. Mas a gente se vê na próxima segunda-feira de manhã, na nossa live devocional. Na próxima quarta-feira à noite, teremos a nossa live normalmente. Eu acho que eu vou revezar, quem sabe eu tenho uma live que nós chamamos de live livre. Respeito. A live de hoje foi super legal. Glaucoma é uma doença traiçoeira, gente. A grande maioria das vezes o paciente nada sente. Por isso que o melhor remédio de fato, e principalmente após os 40 anos de idade, o melhor remédio de fato é você fazer consultas de rotina e fazer as avaliações detalhadas, principalmente, ó, do nervo do olho, medir a pressão das vísceras, estudar as estruturas do nervo do olho, para que se por acaso for detectado o glaucoma, já se faça o tratamento. Tem um detalhe, aquilo que foi perdido, causado pelo glaucoma, infelizmente nós não conseguimos mais recuperar. Mas o que sobrou de visão, isso nós conseguimos preservar com o tratamento, o diagnóstico correto e o tratamento adequado, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tenham um excelente resto de semana. Oi, Norma, como é que vai? Tudo bem? Bem-vinda, né? Porque você chegou, Norma, a gente já está aqui há 40 minutos, batendo, quase um pouquinho mais, batendo um papo, conversando e falando sobre a Semana Mundial de Conscientização, Combate e Prevenção contra o Glaucoma, uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, tá bom? Gente, tamo junto, fica comigo, faça um excelente resto de noite, um excelente resto de semana e a gente se vê em breve, tá bom? Tamo junto.